Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar considerando aqui alguns artigos da organização Torre de Vigia, entre eles esse livro aqui, né, O Pastoreio e um Rebanho de Deus, o famoso KS, que 90% das testemunhas de Jeová não conhecem e não têm acesso, né, porque é um livro secreto, é um livro que serve de manual para os anciãos da congregação, né. Então eu vou considerar esse livro e algumas outras publicações para mostrar um pouquinho da falta de honestidade da organização ao tratar de certos assuntos, entre eles a questão da desassociação e da dissociação. Então eu peço que você já deixe o seu like no vídeo, clique em se inscrever aqui embaixo, que a gente vai estar postando outros vídeos aí relacionados a este tema. Então vamos para o vídeo. Uma das publicações que a Torre de Vigia mais usa para orientar seus membros com relação a como tratar uma pessoa desassociada é a Sentinela de 15 de abril de 1988. Nessa revista, a gente claramente vê uma interpretação bíblica completamente equivocada e ajustada para coincidir com o que ela ensina, com aquilo que ela quer que seus membros façam com quem se dissociou ou foi desassociado da organização. Na realidade, essa sentinela foi um dos primeiros artigos em que havia essa nova interpretação da organização, né, de que uma pessoa desassociada e uma pessoa dissociada devem ser tratadas da mesma forma, né. Alguns aqui devem saber o porquê dessa nova luz, né? Mas eu não vou tratar disso nesse vídeo, fica para uma próxima ocasião. Olha só como que essa sentinela diz que devemos tratar uma pessoa desassociada ou dissociada. Na página 27, parágrafo 8, olha só o que diz. Nos escritos do apóstolo João, encontramos conselho similar, que enfatiza quão cabalmente os cristãos devem evitar a tais. Todo aquele que se adianta e não permanece nos ensinos do Cristo, não tem Deus. Se alguém se chegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebais nos vossos lares, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa das suas obras iníquas. 2 João, versículo de 9 a 11. Você percebe que o texto diz assim: alguém que se chegar a vós e não trouxer este ensino. Que ensino será que o texto estava se referindo aqui? O ensino da Torre de Vigia? O texto mesmo nos responde, vamos dar uma olhadinha, né? É só a gente pegar alguns versículos antes, né? Note aqui no versículo 6. E o amor significa o seguinte, que continuemos andando segundo os mandamentos dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Este é o mandamento. Assim como vocês ouviram desde o princípio, vocês devem continuar andando no amor, pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora, aqueles que não reconhecem que Jesus veio na carne. Prestou atenção? Aqueles que não reconhecem que Jesus veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. Aí na sequência, João faz toda aquela demonstração, né? Então claramente no versículo, quem consegue raciocinar, você testemunha de Jeová que ainda usa a cabeça para pensar, é fácil de você entender que João nesse texto aqui estava orientando contra pessoas que negam a Cristo. Nessa ocasião aqui, né? Pessoas que negavam que Jesus Cristo havia vindo na carne, né? Então num contexto mais amplo, podemos entender que João aqui orienta todos os cristãos a não manterem contato com pessoas que se opõem a Jesus Cristo, que se opõem àquilo que Jesus Cristo fez e ensinou para todos nós, né? E não aquelas pessoas que se opõem ao que o corpo governante diz, ao que a organização Torre de Vigia diz, né? Você percebe que eles encaixam no versículo em uma orientação deles para coincidir com aquilo que eles querem que você faça. É muito fácil de você perceber isso quando você lê as publicações deles, né? Mas vamos continuar aqui com a nossa análise. Todo mundo aqui sabe que frequentemente a organização Torre de Vigia é processada por membros ou ex-membros que foram desassociados e sentiram a sua dignidade destruída, a sua moral corrompida por conta das regras que a sociedade impõe aos seus membros, né? Só que quando a organização é levada aos tribunais, ela dá uma declaração muito interessante, né? E muito curiosa no mínimo. Ela fala que não existe nenhuma regra imposta pela organização que faça com que os seus membros ignorem ou ostracizem ou evitem o contato com uma pessoa que foi desassociada. A opção de evitar o contato ou de cortar o contato é unicamente do membro da organização. É uma opção que a pessoa tem de se manter leal à palavra de Deus. É isso que eles dizem, que eles não impõem nenhuma sanção
que eles não impõem nenhum castigo, nenhuma punição, e não é uma regra da organização essa sobre evitar o contato com o desassociado. Então agora a gente vai desmentir essa falsa declaração que a Torre de Vigia dá, com um parágrafo aqui do KS, né? O livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, aqui na página 116, no parágrafo 6. Olha só, você vê frequentemente que a Torre de Vigia diz que não existem sanções, não existem punições e não existem regras organizacionais para fazerem com que seus membros excluam do seu contato pessoas desassociadas. Então presta atenção nesse parágrafo 6 aqui. Ó. Se os anciãos souberem que membros da congregação estão tendo associação indevida com parentes desassociados ou dissociados, que não moram com eles, devem dar conselhos e raciocinar com esses membros da congregação à base das Escrituras. Recapitulem com eles as informações do livro Amor de Deus, página 207 a 209, da revista A Sentinela, 15 de abril de 88, que é aquela que a gente considerou, ou do artigo Demonstre Lealdade Cristã quando um parente é desassociado, no nosso Ministério do Reino, de agosto de 2002. Presta atenção agora, nesse finalzinho. Se ficar claro que um cristão está violando o espírito por trás da desassociação nesse respeito, e ele não reagir aos conselhos, ele talvez não se qualifique para privilégios congregacionais por não ser exemplar. E esses casos só são cuidados judicativamente quando há associação espiritual contínua ou quando a pessoa critica abertamente a decisão da desassociação. Então você vê aqui, né? Os anciãos devem procurar essa pessoa e dar conselhos para ela com relação a cortar o contato com pessoas desassociadas, né? Provando aqui que a organização sim influencia muito na relação das pessoas testemunhas de Jeová com uma pessoa que foi desassociada, né? E ela ainda cita aqui que o ancião deve recapitular as orientações do livro Amor de Deus, página 207 a 209, né? Vamos dar uma olhadinha o que diz lá nessa página. Página 207. Como tratar uma pessoa desassociada? É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Sim, por várias razões. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Obedecemos a Jeová, não apenas quando é conveniente, mas também quando envolve grandes desafios. Você percebe aqui que o livro impõe que você deve evitar todo e qualquer contato com a pessoa. E ela lista aqui várias razões para isso, né? Ela diz aqui que é uma questão de lealdade a Jeová. E olha só que interessante o que ela diz aqui mais adiante. Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter tratos com um parente desassociado que não more na mesma casa. Ou seja, se você é testemunha de Jeová, você não pode procurar desculpas para ir falar com um parente que é desassociado, que não mora na mesma casa que você. Agora presta atenção no que diz aqui mais à frente. Em vez disso, a lealdade a Jeová e a sua organização os faz seguir os princípios bíblicos relacionados à desassociação. Olha que interessante, não basta ser leal a Jeová. Ela diz aqui que tem que ser leal à organização também. E se você não for leal à organização, você estará sujeito às punições cabíveis. Como, por exemplo, está escrito aqui no KS, né? Se ficar claro que algum cristão está tendo contato com um parente que é desassociado, ele não poderá exercer mais privilégios na organização. Ou seja ele pioneiro regular, pioneiro auxiliar, servo ministerial, até mesmo ancião. Se essas pessoas continuarem tendo contato com um parente desassociado, eles vão perder o cargo. Então aqui o próprio artigo deles desmentindo aquilo que eles tanto falam nos tribunais, né, de que não existe punição, não existe sanção imposta por eles para alguém que fala com um parente que é desassociado. Ainda aqui no livro KS existe uma orientação muito interessante sobre como tratar uma pessoa que aceitou receber uma transfusão de sangue, né? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês como que funcionam os julgamentos dos casos dentro da organização. Olha só, na página 82, no parágrafo 3, está sob o seguinte título aqui, ó. Prepare a mente e o coração para julgar. Aí começa. Servir em uma comissão judicativa é uma pesada responsabilidade. Você estará julgando por Jeová e será responsável perante ele pelo julgamento que fizer. Sua decisão provavelmente terá consequências duradouras e de longo alcance para a pessoa envolvida, seus familiares cristãos e outros na congregação. Você viu ali no começo?
você estará julgando por Jeová. Você quem? Os anciãos da congregação. A organização frequentemente diz, para se defender, não fala em nome de Jeová e que não usa dizer que Jeová revela através deles, né? Então olha só que interessante. Eles inclusive julgam em nome de Jeová, julgam por Jeová. Você vê quanta presunção, né? E o parágrafo ainda continua, né? A sua decisão de desassociar ou não uma pessoa terá consequências duradouras e de longo alcance para a pessoa envolvida e para os familiares cristãos e outros na congregação. Então aqui vai algumas das consequências que eu já vi. Pessoas se suicidando, pessoas que perderam o contato com todos os familiares e vivem exatamente uma morte social, filhos que deixaram de falar com a mãe e com o pai pelo resto da vida, pais que expulsaram de casa seus filhos porque foram desassociados, e muitas outras consequências que a gente poderia listar nesse vídeo. Aí é que me vem na cabeça aquele texto de Mateus que fala sobre os frutos bons e os frutos podres, que serviriam para a gente identificar o povo de Deus. A organização gosta muito de utilizar esse texto, né? Então vamos utilizar ele aqui agora. Será que uma pessoa se suicidando por causa das regras da organização é um fruto bom ou é um fruto podre? Será que pessoas deixando de falar com suas mães pelo resto da vida é um fruto bom ou é um fruto podre? Será que os casos de pedofilia encobertados dentro da organização é um fruto bom ou é um fruto podre? Todos nós sabemos que dentro da organização Torre de Vigia, uma pessoa desassociada e uma pessoa dissociada são tratadas exatamente da mesma forma. Agora, o livro KS, o livro Pastoreiem, traz algumas informações, alguns casos em que a pessoa pode ser dissociada da organização. Entre elas, tem aqui uma situação muito delicada, que é a questão das transfusões de sangue. Olha qual que é a orientação da organização. No capítulo 9, página 111, olha só o que diz. Aceitar sangue sem se arrepender. Se uma pessoa aceitar sangue, talvez por se sentir muito pressionada, a comissão deve procurar obter os fatos e avaliar a atitude da pessoa. Se ela estiver arrependida, a comissão pode providenciar ajuda no espírito de Gálatas 6:1 e Judas 22:23. Visto que a pessoa está espiritualmente fraca, ela não se qualifica para privilégios especiais por um tempo, e talvez seja necessário remover certos privilégios básicos da pessoa. Dependendo das circunstâncias, a comissão talvez precise fazer um anúncio à congregação. O anúncio é o seguinte, né? Os anciãos cuidaram de um assunto envolvendo o irmão fulano e ficarão felizes de saber que pastores espirituais estão se esforçando para prestar ajuda. Por outro lado, se os anciãos da comissão concluírem que a pessoa não está arrependida, eles devem anunciar a sua dissociação. Ou seja, assim como na desassociação, será anunciado a todas as pessoas da congregação de que fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. Aí, consequentemente, surgem diversas especulações. Fulano pecou, fulano cometeu adultério, fulano roubou, fulano fornicou. Quando, na verdade, a pessoa simplesmente aceitou uma transfusão de sangue para se manter viva, pessoal. Para sobreviver, de repente, a um acidente, de repente, a uma hemorragia. Essa questão do sangue é um dos maiores absurdos de interpretação que a Torre de Vigia já fez. Ela impõe aos seus membros que eles não devem fazer transfusões de sangue com base no texto de Atos 15, 28 e 29. É um dos textos que eles utilizam, né? O texto diz que os cristãos devem abster-se de sangue. Mas como assim abster-se de sangue, né? Se você recorrer ao Velho Testamento, lá claramente tinha uma regra de que o povo de Deus não deveria se alimentar de sangue. Se alimentar de sangue, né? Ou seja, comer sangue como uma refeição. Aí a Torre de Vigia entende que fazer uma transfusão de sangue é a mesma coisa do que se alimentar de sangue, do que comer sangue. Só que isso é uma interpretação completamente absurda, pessoal. Muitos alimentos comuns que existem, a gente pode tanto comer eles, ou podemos consumi-los por aplicação intravenosa, colocá-los diretamente na corrente sanguínea. Um exemplo disso seria o açúcar, né? O açúcar, quando comido, ou quando injetado diretamente na veia, as duas coisas, o corpo vai metabolizar aquilo exatamente da mesma forma. Agora, esse caso não acontece com o sangue, pessoal. Uma coisa é você preparar um prato feito com sangue e comer aquilo. O corpo vai metabolizar aquilo como um alimento comum, vai aproveitar aquilo que conseguir e o resto vai eliminar como excremento. Agora, o sangue que é utilizado em uma transfusão, aquele que é injetado diretamente na sua veia, não acontece a mesma coisa do que se você comer sangue. Aquele sangue que é utilizado em uma transfusão diretamente na sua veia vai servir simplesmente como uma reposição para aquelas pessoas que perderam muito sangue devido a uma hemorragia, causado por talvez algum acidente ou
algo parecido. Então você vê aqui nesse parágrafo do KS que diz que uma pessoa que aceita uma transfusão de sangue é considerada como uma pessoa fraca espiritualmente e que essa pessoa vai perder todos os seus privilégios dentro da congregação. E, inclusive, se uma pessoa aceitar uma transfusão de sangue propositalmente e não se arrepender disso, segundo eles, essa pessoa deve ser excluída da congregação, por meio de um anúncio a todos os outros membros. A gente poderia continuar analisando esses livros aqui que eu separei, que facilmente a gente encontraria assuntos absurdos para discutir por facilmente mais 2, 3 dias sem intervalo. Mas para agora, os temas que eu separei foram apenas estes mesmo, que na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas, são as duas doutrinas mais destruidoras da organização Torre de Vigia, que acabam com muitas vidas inocentes pelo mundo afora. Então, se você achou esse vídeo esclarecedor e interessante, eu peço que você deixe seu like no vídeo, é só clicar nesse joinha, se inscreva no canal, é só você clicar em inscrever-se, e também peço que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou parente que seja testemunha de Jeová, ou que esteja estudando com as testemunhas de Jeová, que talvez ele possa achar esses assuntos aqui esclarecedores, né? E possa ajudar ele a tomar a própria decisão com relação a isso. O nosso vídeo vai ficar por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.